Uma coisa que as escolas reclamam muito no ensino médio, por exemplo, é o fato de ter listas obrigatórias de livros para a universidade. Pois eu acho uma coisa hiperdemocrática. Eu acho muito bacana você ter uma lista e dizer, olha, sujeito, você não vai sair daqui sem ter lido Graciliano. Pode espernear, mas você vai ler. Você aprendeu a equação de segundo grau e você vai ler Graciliano. É a sua obrigação. Acho isso bacana, não é autoritário, é democrático. Como é que você deixa o garoto sair sem nunca ter lido um poema de Drummond? Isso é experiência de vida também, né? Então, eu acho que quando a gente pensa no acervo, como a gente estava falando lá na oficina agora há pouco, o acervo é esse exercício de democracia. É pôr também coisa que não é tão legal, é pôr livro mais curto, mais comprido, meio esquisitão, né? Tem uns livros lá meio esquisitão, mas faz parte. Isso é exercício estético, isso é exercício de linguagem, né? Então, acho que esse exercício do que a gente... Então, ler na escola é outra coisa, não é o mesmo exercício. Né? Eu não posso levar essas experiências que eu acho que são bacanas para mim e esquecer de todo o resto, né? Bom, aí acho que tem uma coisa bacana também da gente pensar, que dentro dessa ideia, né, corolária dessa ideia, que a literatura também tem a sua história. E que eu disse, a gente só começa a estudar isso no ensino médio muito pouco, de uma maneira sempre, alguns livros melhores, algumas escolas melhores, enfim. E que essa história da literatura, é claro que eu sou da área, eu vou dizer que é a história mais bonita, né, claro, mas que é de verdade fascinante, porque ela é a própria história da humanidade, né? Se a gente quiser estudar a infância, por exemplo, a gente pode muito bem estudar a infância através dos contos de fadas, por exemplo, né, de como era tratada a infância, por que tinha tanta madrasta, se elas eram boas ou más, a gente não sabe, mas elas existiam muito. Por quê? Porque era verdade que os pais enviuvavam muito cedo. E era verdade que não ficavam sozinhos. Por que não tinha padrasto? Porque as mulheres ficavam sozinhas, os homens não, né? E aí por diante. Então, acho que tem uma coisa também interessante da gente pensar, o quanto cada livro isoladamente, é um pedaço da história literária, né? Ele faz parte dessa longa história. Então, quando eu pego um livro do Ricardo Azevedo, ele não é só o Ricardo Azevedo escrevendo, mas é de verdade a história da literatura infantil, a história da literatura popular, a história do reconto, é isso que ele é. Quando eu pego o Nelson Cruz, eu estava lendo, a gente leu agora na oficina um livro chamado Noel, é um livro só de imagens. Por que alguém hoje escreve um livro só de imagens? Por que alguém ousa hoje escrever um livro que a gente pode não entender nada mesmo, que não tem nada para ler? Faz parte dessa história, né? E acho que quando a gente pensa nos pequenos, a literatura infantil foi a que mais sofreu com essa história. Sofreu dos dois lados, bom e ruim, né? Por que bom e ruim? Porque quando a gente pensa em literatura adulta, também sofreu, né? Mas a gente sente menos, até por ser adulto, até por cada um seguir aí um caminho de leitura diferente. Mas a literatura infantil, até porque ela foi para dentro da escola, né, voltando lá ao que eu estava falando, ela teve percalços muito interessantes. Para falar um pouquinho agora de literatura infantil, também vou ler aqui uma coisa bacana aqui. Uma das complicações iniciais é saber se o que há de criança no adulto, para poder comunicar-se com a infância, e o que há de adulto na criança, para poder aceitar o que os adultos lhe oferecem. Saber-se também se os adultos sempre têm razão, se às vezes não estão servindo a preconceitos mais que a moral, se não há uma rotina até na pedagogia, se a criança não é mais arguta e, sobretudo, mais poética do que geralmente se imagina. Por isso, em lugar de classificar e julgar o livro infantil, como habitualmente se faz pelo critério comum da opinião dos adultos, mais acertado parece submetê-lo ao uso, não estou dizendo a crítica, da criança, que afinal, sendo a pessoa diretamente interessada por essa leitura, manifestará pela sua preferência se ela a satisfaz ou não. Pode até acontecer de que a criança, entre um livro escrito especialmente para ela e outro que não foi, venha preferir o segundo. Tudo é misterioso, nesse reino que o homem começa a descobrir desde que o começa a abandonar. Essa é uma ideia, vou ler uma outra. As editoras brasileiras de livros infantis e juvenis costumam oscilar entre a tradição e o ousado nas suas seleções de títulos novos. Talvez eles tenham razão.
o público nunca se abrigou em uma das opções. Compra livros dos dois campos, inclusive para a mesma criança. E um outro, os limites entre a literatura infanto-juvenil e adulta estão cada vez mais tênues. Animações infantis disputam igualmente o fascínio dos pais e filhos, e os pais demonstram um entusiasmo bem maior na saída do cinema. Já não diferenciamos se as piadas de Deu a Louca no Chapeuzinho e Deu a Louca na Cinderela, por exemplo, são compreendidas pelas crianças, porque destinadas primeiramente à malícia dos adultos, né? Ou o que se dirá do cinismo escatológico de South Park, né? É verdade? É. De quem será que é o primeiro texto que eu li? Parece um texto bem contemporâneo, não é? É da Cecília Meirelles, de 1951. É um problema velho, né? Os outros dois são aqui do ano passado, é um texto bem, uma matéria bem bacana, Entre a Tradição e a Ousadia, que ele está analisando alguns lançamentos, né? Que ele diz que livros muito tradicionais, contos de fadas e tal, e uns ousados. Aliás, o que ele chama de ousado para o ano passado já virou conto de fada esse ano, né? De verdade, não tem nada de ousado. E esse outro é A Próspera Receita do Sofrimento, que é muito bacana essa matéria. Ele analisa um livro em especial que é O Amor em Minúsculo. E ele é muito bacana porque ele vai analisando o livro e ele fala assim: esse aqui é o Fabrício Carpinejar, é um poeta brasileiro. E esse aqui eu não conheço o autor, é Geraldo Galvão Ferraz, mas eu não sei quem é. Deixa eu ver se diz aqui. Geraldo Galvão, é mesmo? Não sabia, da Pagu, Patrícia Galvão. Esse Fabrício Carpinejar eu conheço como poeta, não sei se ele, talvez seja professor de literatura, não sei. Mas é ótimo o texto dele, porque ele vai falando do livro, no fim ele fala, eu não sei o que eu acho desse livro. Porque ele vai falando, não sei, tem horas que é bom, tem horas que é brega, tem horas que é ruim, né? Mas é uma discussão bacana, porque ele vai falando de como é difícil analisar a literatura hoje, como é difícil saber ser bom. Né? Mas enfim, esses três textos, né, eu quis trazer primeiro da Cecília, porque a Cecília Meirelles, além de ter escrito Isto ou Aquilo e A Chácara do Chico Bolacha, ela foi também uma grande defensora das bibliotecas para criança. Aliás, ela foi a primeira a fazer uma biblioteca para criança no Brasil. E na Argentina foi a Gabriela Mistral, né? Aliás, vou fazer aqui publicamente um agradecimento, porque esse livro, Semear Horizontes, foi a Neide que me indicou. Lembra, Neide? E é um livro maravilhoso que conta essa história das bibliotecas para crianças no Brasil e na Argentina.